Oi, pessoal, meus amigos e minhas amigas de fio, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma videoaula no nosso canal Mundo dos Amigurumis. Nós vamos novamente mergulhar nesse mundo encantado do amigurumi. E na videoaula de hoje eu trouxe para vocês uma linda boneca, tá? Uma boneca bem fofa, porta papel higiênico, que foi uma sugestão de uma inscrita do canal, foi a Simone. Beijo para você, Simone, eu amei a sua sugestão, esse projeto ficou bem legal, eu gostei bastante, tá? E você pode estar confeccionando comigo essa boneca porta papel higiênico para colocar aí no seu banheiro, uma decoração linda para o seu banheiro, seu quarto, onde você decidir colocar a sua boneca. E convido você, claro, a vir comigo confeccionar essa boneca, tá? E olha, eu vou estar deixando dicas durante o tutorial, tá? Que você pode estar usando aí a sua criatividade, onde você pode estar mudando, tá? Eu fiz ela bem básica mesmo, que é justamente para permitir que você use a sua criatividade aí para mudar, fazer as mudanças necessárias, tá? Em cores, em aplicações, tá bom? E vou estar deixando essas dicas durante o tutorial. Convido você a vir comigo confeccionar essa linda boneca. Vamos juntas, amigurumar? Nesta videoaula estarei utilizando a agulha 1,75 e os fios que eu vou estar utilizando são compatíveis com a agulha 1,75. Eu escolhi este tom cru. Na verdade, estarei utilizando este tom para todas as peças, mas eu sugiro que você utilize a sua criatividade e escolha os tons que você desejar. Nós vamos começar fazendo a base, e essa base você pode estar colocando o tom do seu banheiro, o tom do jogo de toalha, jogo de tapete, o tom que você desejar. Vamos iniciar fazendo correntinhas. Nós vamos deixar este pedaço de fio sobrando e vamos fazer 29 correntinhas. Prontinho, está pronto o meu cordão com 29 correntinhas. Agora, nós vamos fazer pontos médio alto. E nós vamos, olha, estamos com uma na agulha, vamos deixar duas correntinhas, uma, duas, e vamos fazer um médio alto, ó. Tiro tudo de uma vez. Nós vamos contornar todo esse cordão com ponto médio alto. Para você que ainda não sabe como é o ponto médio alto, olha, eu dou a laçada na agulha, insiro a agulha na correntinha, fico com 3 e tiro tudo de uma vez. Vou fazer de novo, olha. Dou a laçada, insiro a agulha na correntinha, fico com 3 na agulha e tiro tudo de uma vez. Assim é o ponto médio alto.
e eu finalizei a minha primeira carreira de ponto médio alto. Nós vamos trabalhar nossa peça virando a peça. Vou virar minha peça, mas antes de virar, vou fazer, olha, 2 correntinhas, 1, 2. E aí eu vou virar minha peça. Esse fio eu vou colocar, olha, para dentro da peça, vou subir com ele porque eu estarei conduzindo ele e arrematando nos meus pontos. E agora vou fazer novamente uma carreira de ponto médio alto. E vou fazer toda essa carreira com ponto médio alto. Essa é a minha segunda carreira. Eu vou fazer uma sequência de 59 carreiras de ponto sobre ponto. Já tenho 2, vou fazer mais 57. Prontinho, gente. Finalizei minha sequência de carreira e ficou assim, ó. Essa é a base, tá? Para colocar o rolo, a gente vai colocar o rolo de papel higiênico nessa parte. E você pode estar fazendo dessa forma que eu orientei, ou você pode estar medindo aí o seu rolo, mas acredito que a metragem é a mesma, então o tamanho deles são o mesmo. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa base fazendo um babado. E aí, olha, nós vamos virar o trabalho, vamos fazer, ó, 2 correntinhas novamente, porque nós vamos fazer um babado aqui, ó. Vamos pegar, ó, no ponto de cá, vamos unir, tá? E na correntinha, e vamos fazer, olha, ponto alto. Dessa vez, vamos fazer, olha, ponto alto, tá? Fechando o babado. E aí, a gente vai fazer, olha, 3 pontos alto dentro do mesmo ponto. Pronto, 3 pontos alto. No próximo, a gente vai fazer, ó, sempre, gente, pegando os 2 lados, que a gente tá fazendo a união. No próximo, a gente faz um ponto, ó, baixíssimo. E aí, no próximo ponto, a gente faz novamente 3 pontos altos, ó. Lembrando que o babado a gente vai fazer com ponto alto, ó. 3 pontos altos no mesmo ponto, pegando os 2 pontos. No próximo ponto, ó, ponto a ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. E aí, ele vai ficar, olha, com esse babadinho, e a gente vai fazer essa união até chegar no finalzinho, dessa mesma forma. 3 pontos altos para um ponto baixíssimo. Prontinho, cheguei aqui no final, ó, e para finalizar aqui no último ponto, a gente faz, ó, 3 correntinhas, 2 correntinhas, na verdade, e aí a gente faz um ponto baixíssimo, e a gente, olha, pode arrematar, tá? Podemos cortar o nosso fio e arrematar, tá? A gente puxa para dentro, ele arremata direitinho. Você vai arrematar aí da maneira que você sempre arremata suas peças. Você não precisa arrematar da mesma forma que eu, não, tá? Pega a sua agulha de tapeceiro e faça o seu arremate, e aí tá pronta a nossa base, tá? Nossa base para a nossa bonequinha porta papel higiênico. Agora, vamos prosseguir com as demais peças do nosso porta papel higiênico. Bom, a próxima peça que vamos fazer é a cabeça. E eu já adiantei a base da minha cabeça, e eu tenho aqui um total de 13 carreiras
de aumentos, sendo esses aumentos múltiplos de 6. Tem um total de 80 pontos baixo nessa base da cabeça. Então, eu iniciei com o anel mágico, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, eu fiz 6 aumentos, finalizei com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu fiz 1 ponto e 1 aumento, 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 2 pontos e 1 aumento, 24 pontos baixos. Na quinta carreira, 3 pontos e 1 aumento, finalizando com 30 pontos baixos. Na sexta, 4 pontos e 1 aumento, finalizando com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, eu fiz 5 pontos e 1 aumento, finalizei com 42 pontos baixos. Na oitava carreira, eu fiz 6 pontos baixos, 1 aumento, finalizei com 48 pontos baixos. Na nona carreira, 7 pontos e 1 aumento, finalizei com 54 pontos baixos. Na décima carreira, eu fiz 8 pontos e 1 aumento, finalizei com 60 pontos baixos. Na décima primeira, 9 pontos e 1 aumento, finalizei com 66 pontos baixos. Na décima segunda, eu fiz 10 pontos e 1 aumento, finalizei com 72 pontos baixos. E na décima terceira, eu fiz 11 pontos e 1 aumento e finalizei com 80 pontos baixos. Então, essa foi a sequência que eu fiz para ter 13 carreiras e 80 pontos na minha base. Agora, vou começar a subir as carreiras retas. Mas eu vou fazer 2 peças até essa etapa aqui, ó. Até essa base aqui de 13 carreiras, eu vou fazer 2 peças, sendo que a primeira é a cabeça, essa com tom cru. E a segunda é o cabelo da minha boneca. Então, a base do cabelo também são 13 carreiras, finalizando com um total de 80 pontos baixos. E agora, nós vamos prosseguir com a cabeça e depois a gente segue fazendo o cabelo. Então, vamos prosseguir fazendo a cabeça. Vamos fazer uma sequência de 14 carreiras de ponto sobre ponto. E eu vou fazer a minha e retorno com você. Prontinho, finalizei, olha, minha sequência, 14 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, olha, vou aplicar os olhinhos com trava e eu vou aplicar, olha, 1, 2 na terceira carreira, tá? Finalizei, vou contar, ó, 1, 2 na terceira carreira, eu vou aplicar, ó, já fiz a minha marcação, tá? É só colocar os olhinhos mesmo. E a distância entre eles eu vou dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo ponto eu vou, ó, colocar. Se você quiser mais juntinho, você pode também colocar mais juntinho. Este olho, se eu não me engano, é o número 12, tá? Mas você pode colocar um olho maior se você preferir também, que ela vai ficar bem bonita. Esse era o maior que eu tinha. Então, vamos colocar a travinha e prosseguir com o trabalho. Agora, vamos começar as diminuições, e elas serão regressivas. Fizemos 11 pontos e um aumento, vamos fazer 11 pontos e uma diminuição. E vamos seguir regressivamente, 11 pontos, 10 pontos, 9 pontos e a diminuição. A gente vai fazer nessa carreira 11 pontos e uma diminuição e a gente vai finalizar a nossa peça com 72 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira, tenho 72 pontos baixos. Agora eu vou fazer 10 pontos e uma diminuição e vou finalizar com 66 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tenho 66 pontos baixos. A próxima carreira vou fazer 9 pontos e uma diminuição e vou finalizar com 60 pontos baixos.
Carreira finalizada com 60 pontos. Agora nós vamos fazer 8 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 54 pontos baixos. Próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar com 48 pontos baixos. Próxima carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar com 42 pontos baixos. Próxima carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição e finalizar com 36 pontos baixos. Próxima carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar com 30 pontos baixos. Eu coloquei um pouquinho de enchimento, mas bem pouquinho mesmo, tá? Vamos prosseguir. A próxima carreira, vamos fazer 3 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 24 pontos baixos. Nesse ponto, você já pode colocar mais enchimento, nada que vai te atrapalhar, tá? Mas você pode encher bem a peça. Ainda vou colocar mais enchimento, tá? Porque ela ainda não está cheinha, mas para que não me atrapalhe, essa quantidade tá boa. Vou prosseguir fazendo 2 pontos e uma diminuição e vou finalizar com 18 pontos baixos. Próxima carreira, 1 ponto e uma diminuição e vou finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, tenho 12 pontos baixos e nessa etapa a gente vai, ó, completar a peça com enchimento. A ideia é deixar ela toda cheinha, sem que ela transborde. Se colocar demais, os pontos vão se abrir. A gente vai perceber que os pontos vão ficar arregaçados. E se colocar de menos, a gente não vai conseguir apalpar. Então, é sentir mesmo a peça como ela tá? E vir colocando aonde é preciso. Quando a peça é bem grande, a gente vai colocando onde é preciso, a gente vai aplicando a fibra de enchimento. Então, eu aconselho abrir a fibra. Quando a gente faz uma peça bem pequena, a gente fecha a fibra. Quando eu tô fazendo a peça bem pequena, eu enrolo a fibra e compacto ela para que ela caiba dentro da peça por ser pequenininha, mas quando é grande, o meu conselho é abrir para aplicar a fibra aonde a gente precisa. E a gente, ó, vai vendo e vai, ó, aplicando. Aqui, ó, aqui precisa um pouco de fibra. Aí eu vou, ó, aplicar a minha fibra. Agora, vamos fazer diminuições, de 5 a 6 diminuições, e vamos finalizar com o anel mágico reverso.
Agora nós vamos finalizar o cabelo da nossa boneca. Também foi feito 14 carreiras de ponto sobre ponto. Da mesma forma que fizemos a base, fizemos a cabeça. E agora nós vamos prosseguir, tá? Com a nossa cabeça e nós vamos fazer aqui uma franjinha. Vamos fazer, olha, 10 correntinhas. Vamos contornar até a base com ponto baixo, fazendo ponto baixo em cada correntinha. Vamos fazer um baixíssimo no próximo ponto. E vamos fazer 9 correntinhas e retornar à base. No próximo ponto, um baixíssimo, e nós vamos fazer 8 correntinhas. Ponto baixíssimo no próximo. Ó, 10, 9, 8, a próxima com 7. Ponto baixíssimo no próximo. E agora nós vamos fazer 3 pontos seguidos, 1, 2, 3, com 6 correntinha. Prontinho, fiz 3 com 6. Agora eu vou fazer, ó, um ponto baixíssimo no próximo e no próximo mais um ponto baixíssimo. E vou repetir essa mesma sequência que eu fiz. 3 pontos com 6 correntinha, 1 com 7, 1 com 8, 1 com 9 e 1 com 10, tá? Vou regredir aqui, ó. Vou fazer 3 com 6, 1 com 7, 1 com 8, 1 com 9 e 1 com 10. E eu vou fazer a minha e eu volto com você. Prontinho, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, olha, no próximo ponto. E podemos cortar o nosso fio, deixando fio para aplicação do mesmo cabelo touca na peça, tá bom? E aí, ó, a gente puxa para o lado de dentro e a gente pode aplicar o nosso cabelo touca na peça. E aí, é só a gente, olha, aplicar essa parte da franja é para a frente, é para o lado da frente. E aí, olha, a gente vai colocar aqui, ó, os alfinetes para auxiliar a gente, tá? Na aplicação da nossa franjinha aqui, ó. E agora a gente vai fazer as demais peças do cabelo. Bom, você pode já fazer a sua costura ou a colagem, dependendo do que você quer fazer aí, bom?
Vamos prosseguir. Continuando com o cabelinho da nossa linda bonequinha, o mesmo tom do cabelo, a gente vai fazer 15 correntinhas. E agora a gente vai contornar essas correntinhas como se a gente fosse fazer um polvinho. E a gente vai, ó, vai pular uma, vai fazer, ó, um baixíssimo na próxima e vamos fazer 15 correntinhas novamente. Agora nós vamos contornar até voltar à base e a gente vai contornar fazendo 2 pontos baixos em cada alcinha. Voltei à base, vou repetir o mesmo processo. Vou fazer mais 15 correntinhas e vou retornar fazendo 2 pontos baixos em cada correntinha. Eu vou fazer esse processo em todas as alcinhas, até terminar aqui na ponta. Vou fazer as minhas e eu retorno com você. Prontinho, finalizei, tá? Ela vai ficar dessa forma, ó. E a minha sugestão é 2 peças para fazer uma Maria Chiquinha, mas você pode também fazer um rabo de cavalo. E aí a gente, olha, vai enrolar dessa forma e aplicar na nossa peça, na nossa boneca. E se você for aplicar o rabo de cavalo, vai ser um só. Se você for fazer a Maria Chiquinha, faça 2 peças deste cabelinho. Agora, vamos prosseguir com a nossa peça. Vamos fazer a orelhinha. E para fazer a orelhinha, a gente vai fazer, ó, um anel mágico. Dentro do anel, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Fechar o anel, posso cortar o fio, deixando um pedaço para aplicação na peça. E eu vou dar um nozinho com esse fio aqui, ó. Vou fazer 2 peças, é a orelhinha da nossa bonequinha. Bom, a próxima peça que vamos fazer são as perninhas. E eu também já adiantei a minha base aqui. Eu fiz um total de 7 carreiras e eu tenho um total de 42 pontos baixos nessa minha base aqui para as minhas perninhas. Eu iniciei com anel mágico, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, eu fiz 6 aumentos, finalizei com 12. Na terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento, finalizei com 18. Na quarta carreira, 2 pontos e 1 aumento, finalizei com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, 3 pontos e 1 aumento, finalizei com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, fiz 4 pontos e 1 aumento, finalizei com 36 pontos baixos. E na sétima carreira, eu fiz 5 pontos e 1 aumento e finalizei com 42 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. Pronto, gente, finalizei a sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer diminuição. Nós vamos fazer 6 diminuições seguidas. Vamos fazer 6 diminuições e vamos finalizar a nossa carreira com 36 ponto baixo. Fazemos 6 diminuições seguidas e prosseguimos fazendo ponto sobre ponto até chegar no marcador. Prontinho, finalizei minha carreira, tenho 36 ponto baixo aqui e eu fiz 6 diminuições seguidas. E a próxima carreira eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer 6 diminuições seguidas nessa mesma parte e depois vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto e vou finalizar essa carreira com 30 ponto baixo. Prontinho, finalizei. E olha, as minhas diminuições estão ficando, olha, concentradas somente na parte da frente, para que ele fique parecendo mesmo este pezinho. E nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição dessa mesma forma. 6 diminuições, e aí a gente prossegue com um ponto baixo até chegar no marcador e a gente vai finalizar a próxima carreira com 24 ponto baixo. Prontinho, finalizei minha carreira, ó, parece uma botinha, tá? A ideia é essa mesmo. E nós fizemos, olha, 3 carreiras de diminuições, sendo essas diminuições seguidas, 6 diminuições seguidas em cada carreira. Agora, nós vamos subir carreiras retas e nós vamos fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto com 24 ponto baixo. Prontinho, gente, finalizei minha sequência e a minha peça ficou, olha, dessa forma aqui. Aí, o que eu vou fazer, olha, vai passar mesmo, tá, gente? O meu também passou. Vou tirar o marcador, aqui, ó. Eu vou fazer a junção da peça, tá? Essa junção. Só que eu vou desmanchar, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Eu vou desmanchar 3 pontos, tá? E aí, você desmancha 3 pontos. Ou, se você quiser dar sequência até essa ponta aqui, você pode também, tá? Mas eu prefiro desmanchar. E aí, ó, vou colocar enchimento na minha peça. Não precisa colocar muito enchimento, não. A ideia é que ele fique cheinho mais na parte de baixo. E aí, a gente coloca o enchimento. E aí, a gente vai fazer, olha, a união, ó, a junção da peça com ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo, unindo, ó, pegando os dois lados. Prontinho, deu 12 ponto baixo. Vou virar o trabalho e fazer novamente, olha, 12 ponto baixo. Prontinho, finalizei. Ó, vou cortar deixando um pedaço de fio para aplicar na minha peça. Não precisa ser muito, não, tá? Nós vamos fazer 2 peças, tá? Iguais, que são as perninhas da nossa bonequinha. Vamos prosseguir com a nossa peça. Nossa próxima peça, nós vamos fazer os bracinhos da nossa bonequinha.
E eu também já adiantei a minha base. Eu fiz nessa base 6 carreiras de aumentos, sendo múltiplos de 6. Eu fiz anel mágico com 6 pontos baixos. Na segunda carreira, 6 aumentos, 12 pontos baixos. Na terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento, 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 2 pontos e 1 aumento, com 24 pontos baixos. Na próxima carreira, eu fiz 3 pontos e 1 aumento e finalizei com 30 pontos baixos. Na última de aumento, eu fiz 4 pontos e 1 aumento e finalizei com 36 pontos baixos. E eu tenho 6 carreiras nessa base. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei minha sequência de 2 carreiras. A próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 30 pontos baixos. Carreira finalizada com 30 pontos baixos. A próxima carreira, vou fazer 3 pontos e uma diminuição e vou finalizar com 24 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, vou fazer uma sequência de carreira reta. Vou fazer 14 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei minha sequência, 14 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou colocar um pouco de enchimento na minha peça. Concentrar ele apenas na parte de baixo. Também não precisa colocar muito enchimento. E agora, eu vou unir, fazer a união, fechando essa peça com ponto baixo, ó. Pega de um lado e do outro. Vou virar a minha peça e fazer mais uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. Deixar fio para aplicar na peça. E nós vamos fazer 2 peças, que são os 2 bracinhos da nossa bonequinha. Com todas as nossas peças prontas, nós vamos começar a montagem da nossa bonequinha, tá? E nós vamos precisar de agulha de tapeceiro para poder fazer a costura. Os alfinetes são opcionais, tá? Se você não tiver, tá tudo bem. Você vai conseguir montar do mesmo jeito. Eles são bem úteis pra gente, porque eles auxiliam muito a gente. Então, se você tiver a oportunidade de adquirir, adquira. Vamos começar a montagem da nossa bonequinha na base. Eu sempre começo aplicando as perninhas, ó. E aí, eu coloco com os alfinetes, para que me auxiliam. Eu coloco, olha, escolha o lado, tá? O lado, esse aqui é o lado avesso, ele tem lado, ó. Aí, você observa o lado, se está do lado direito, porque as perninhas serão aplicadas no lado avesso, tá? Então, escolha aí o lado certo. E eu gosto de aplicar, olha, as duas juntinhas, mas você pode dar espaço se você desejar. E aí, é só a gente, olha, costurar, não tem muito segredo, tá? Conforme a gente costura qualquer amigurumi, é só mesmo fazer a costura aqui, ó, nessa parte aqui. Costurando ponto a ponto.
Posso tirar, olha, o alfinete. E a costura é até que a nossa peça fique bem firme, tá? Você dá costura, depois costura novamente, principalmente essas pontas aqui, ó. Você faz a costura para que ela fique bem firme, ó. E aí você volta costurando de novo, sempre pegando só essa parte aqui, tá? Essa parte de trás. Não precisa ir lá na frente e voltar, não. Só essa parte traseira mesmo. E vem fazendo a costura até que ele fique bem firme. E você vai fazer o mesmo processo com essa outra perninha. A segunda peça que a gente vai aplicar são os bracinhos. E a gente, olha, vai usar também, ó, verificar o lado, tá? Porque tem o lado correto, esse é o lado correto, esse é o lado avesso. Você vai ver aí qual é o lado avesso, tá? E aí, você vai também aplicar o lado correto. E aí, a gente, ó, deixa ela sentadinha na parte de cima. A gente, olha, coloca, vê como que a gente quer que ela fique. E aí, a gente, olha, vem com a cabeça e vê como que ela vai ficar com a cabeça, tá? Aí, você pode, olha, colocar ela mais para fora, você pode colocar ela da maneira que você achar que fica melhor na sua bonequinha, tá? Mas ela vem antes da cabeça. E aí, é só você ver, você pode, ó, botar mais juntinha, tá bom? Do jeitinho que você desejar. Eu gosto de colocar ela, olha, como se tivesse com um abraço, tá? E aí, você pode estar utilizando também os alfinetes, se você tiver. Se você não tiver alfinete, você vai colocar uma de cada vez, tá? Mas antes, não se esqueça de verificar junto com a cabeça se ela está no seu agrado. E aí, é só a gente fazer a costura da mesma forma que a gente fez. E você vai fazer a mesma coisa, deixando as duas partes bem firmes na peça. Depois de costurar os bracinhos, a gente, olha, vai posicionar a cabeça, tá? Se for necessário, você coloca o rolo de papel higiênico novamente para te ajudar a posicionar a peça. E aí, olha, o mesmo tom de fio, tá? Da base, a gente vai costurar a cabeça até que ela esteja bem firme. Você pode estar utilizando cola também, tá? Coloca um pouco de cola e faça a costura. E aí, é costurar mesmo até que ela esteja bem firme. A minha dica é que você, ó, venha costurando ela ao redor, tá? Da peça. Aí, costura ela todinha ao redor da peça e depois você vem dando ponto por dentro. E dessa forma, a gente vai, ó, aplicar ela até que ela esteja bem firme.
como já foi dito, você pode estar utilizando cola, tá? Coloca cola e costura, ou só a cola, mas a cola você terá que deixar de um dia para o outro, tá? Coloque bastante cola e deixe ela colando de um dia para o outro. E ó, costurei toda a volta dela. E agora eu vou, com esse mesmo fio que sobrou, eu vou fazer, ó, o narizinho dela. Vou sair, ó, com a minha agulha aqui em cima, no meio aqui, ó, do nariz, no meio dos olhos, para poder estar fazendo, olha, o narizinho dela. Acho que um abaixo aqui, ó. Ó, o olho, fazer, ó, duas abaixo. Você vê aí aonde você deseja fazer, e aí você, ó, sai. Ó, eu fiz, ó, uma carreira, duas carreiras, tá? E aí é só a gente, ó, fazer um tracinho. Ó, como a nossa bonequinha é grande, ó, faz o tracinho, dois tracinhos, ó. Precisa puxar muito não, tá? E três tracinhos. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente, ó, vai passar por dentro, vai bordar por dentro, ó. Fazer algumas voltinhas por dentro, para esse narizinho ficar arrebitadinho. Bom, gente, mais uma dica. A costura da cabeça é sempre com o tom, tá? Da base. Aqui eu estou fazendo com um tom cru. Mas se você quiser mudar o tom da sua base, vamos supor que você queira ela com um tom cor-de-rosa. Você vai fazer a costura da cabeça sempre com o tom da base, tá? Você não vai fazer a costura da cabeça com o tom da cabeça, não. Sempre com o tom da base, ó, para não aparecer a costura que a gente fez, tá bom? Sempre fazendo a costura com o tom da base. E aí, ó, eu vou arrematar aqui, ó, o meu narizinho, colocando lá para baixo novamente. E vou dar um arrematezinho aqui. Sem puxar, porque senão vai puxar lá o nariz, tá? E aí, é só passar algumas vezes aqui. E posso cortar o meu fio. E agora, nós vamos colocar o cabelo. Vamos aplicar o cabelo. E aí, na hora de fazer o cabelo, eu já dei a dica para você, que você pode estar fazendo duas para fazer, olha, a Maria Chiquinha. Ou você pode estar, olha, colocando um rabo de cavalo também, que ela vai ficar linda com rabo de cavalo. Ou com a Maria Chiquinha. E se você quiser fazer coque, se você quiser fazer uma toalha para enrolar na cabeça dela, você pode. Aí são detalhes que você vai incrementar a sua peça. Aplicando os cabelos da maneira que você desejar, você vai aplicar também, olha, você também vai aplicar as orelhinhas, tá? As orelhinhas sempre depois do cabelo. Depois que você aplicar o cabelo, você vem e aplica as orelhinhas. Prontinho, olha, já apliquei, olha, o cabelinho eu escolhi aplicar aqui na parte de baixo, tá? Mas eu já dei dicas, você pode aplicar na parte de cima, fazer um rabo de cavalo, da maneira que você preferir. E aí, olha, a gente pode fazer, eu vou bordar com você, ó. Eu escolho sempre para fazer a sobrancelha, a boquinha, sempre eu escolho fio de bordado. Eles são bem fininhos, tá? Agulha de bordado. E aí é só a gente, olha, bordar de acordo com a gente preferir, ó. Pega na parte da cabeça, ó. Sai lá, não puxa tudo, tá? Puxa pouquinho. E, ó, o tom é o mesmo tom do cabelo, tá? Pode ser um tom mais claro. E aí, é só a gente fazer, olha, cílios. Aqui, ó, pra dar
um glamour, né? Um detalhe especial na nossa peça. Ó, sai no mesmo lugar. Pode fazer 3 cílios aqui, ó. Sempre saindo no mesmo lugar. Aí sai aqui em cima para fazer a sobrancelha. Não tem muito segredo não, ó. Faz um pé de galinha. E aí a sobrancelha você vai fazer do jeitinho que você preferir. Pode fazer um tracinho só. Sai lá do outro lado, na mesma direção. Você vê como que você vai fazer a sua, tá? Pode seguir o que eu tô fazendo, ou você pode fazer do seu jeitinho. Saio aqui, ó, no meio e faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Um pezinho de galinha. E aí, é só, olha, voltar lá em cima. Como eu não deixei o fio para amarrar, é só eu dar mais, ó, mais uma voltinha aqui, ó. Entro com ela de novo e saio em outro local. Não corre o risco de você... Não corre o risco de soltar o seu bordado, não. Mas, se você quiser, pode passar uma colinha no bordado também, tá? Agora, vamos fazer juntas a boquinha dela também. Agulha de tapeceiro mesmo, tá? Ó, pode pegar aqui na lateral. E aí, você pode ou não, tá? Deixar o fio aqui, depois você amarra e puxa ele pra dentro, tá? Aí, a gente sai aonde... Um pouquinho pra cima, ó, do nariz. Ó. E aí, você pode fazer a boca que você quiser, tá? Eu vou dar a dica de fazer essa boquinha aqui. Peraí, vou sair mais um ponto acima. A minha dica é que você faça essa boquinha aqui, ó. A gente vai fazer como se estivesse fazendo uma gotinha, ó. No mesmo lugar que eu saí, mas no mesmo lugar que eu saí, eu vou descer, ó, uma carreira abaixo. E olha, eu vou fazer, ó, dessa forma aqui. E aí, eu vou subir novamente e sair no mesmo lugar. Pronto. Agora, eu vou fazer esse bordadinho aqui dentro, ó. Dos dois ladinhos. Estando de acordo com o que você quer, aí é só a gente, ó, sair lá onde a gente iniciou. Você pode puxar bem. Verifica se você saiu no mesmo lugar e é só, ó, amarrar. O próprio enchimento vai fazer a parte dele. E aí, você pode fazer rosinha, você pode fazer vermelhinho, a cor que você desejar. Vou deixar, olha, a dica do lacinho. A gente já tem lacinho, tá, no canal. Você pode fazer um cordão com lacinho, você pode fazer um cordão, uma faixa, imitando uma toalha. Você vai decidir aí como que você vai usar a sua criatividade, tá? Aí, você pode, olha, colocar lacinho, florzinha. Nós temos uma playlist no canal de aplicações, e lá tem lacinho, tem florzinha. Eu estarei deixando o link da playlist na descrição do vídeo, caso você queira utilizar uma das nossas aplicações para aplicar na sua boneca. E o lacinho, ó, a gente pode colocar na cabeça,
pode colocar no pezinho. Claro que se a gente for colocar no pezinho, a gente tem que colocar nos dois, né? A gente pode colocar aqui, ó, fazer um laço maior e colocar no pescoço. Você vai usar a sua criatividade, tá? E decidir aonde você vai colocar o seu lacinho aí, caso você queira colocar o lacinho. Então, essa foi a videoaula. Veio a pedido de uma inscrita no canal. Eu espero que essa seja a boneca que você imaginou para ser porta papel higiênico. E vou te dar mais uma dica. Você pode fazer um cordão com 30 correntinhas e aplicar nessa parte para pendurar a sua boneca na parede do seu banheiro. E você também pode deixar ela, ó, sentadinha, tá? Na sua bancada do seu banheiro, que ela também vai ficar bem linda, bem fofa, sentadinha na bancada do seu banheiro. E também a dica dos tons de cores. Você pode fazer com os tons de cores que você desejar que combine com o seu banheiro. E a última dica são as nossas revistas online. Vou deixar em especial a dica Brincando de Bonecas, onde a gente faz bonecas. E claro, adquirindo a revista online Brincando de Bonecas, você vai aprender a fazer outros modelos de boneca, modelos nos quais você pode estar aplicando na sua boneca porta papel higiênico. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da videoaula. Espero que vocês façam para vocês, para presentear, para ter uma renda extra, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe um comentário e você pode deixar um comentário de carinho também, que eu vou ficar muito feliz em receber, em saber o que você achou da nossa bonequinha, se você faria ela, como você faria, se você tem alguma ideia em especial para aplicar nela. Ficarei muito feliz em saber o que você achou da nossa videoaula da bonequinha. Bom, beijão no coração. Até a próxima videoaula.